Bora pro vídeo de hoje então, meus amigos. Vamos lá. Você hoje é uma pessoa que está empreendendo, mas não está percebendo que está vivendo de fato a felicidade na jornada. Então esse vídeo é para você. Vamos lá então para a nossa primeira prática. A primeira delas fala sobre aprender alguma coisa nova. Por que aprender alguma coisa nova? Porque o novo, ele dá prazer. Você já parou para perceber que todas as vezes, na maioria pelo menos, que você faz coisas novas, você sente prazer quando você joga um esporte novo, quando você visita um lugar que você nunca foi antes, quando você assiste um filme novo, quando você lê um novo livro. Às vezes somente o fato de você pegar um livro com uma capa diferente, você já sente um certo prazer. Quando você compra alguma coisa diferente para você. Enfim, as coisas novas, elas dão prazer. A gente só não pode cair naquela armadilha de ficar estudando coisas novas e coisas que não tenham relação com aquilo que a gente precisa para trazer resultado para o nosso próprio negócio ou para a nossa própria vida. Porque daí a gente cai naquela armadilha do conhecimento, né? Que é estudar e deixar aqui preso, represado na nossa mente. Então busquem coisas novas para trazerem mais felicidade no momento, na jornada do empreendedorismo. A segunda prática que eu trago aqui para vocês é sobre respiração. A respiração pode te trazer uma felicidade instantânea. É muito simples, comece a respirar de forma consciente, mais devagar, mais profundamente. Respire menos em mais tempo. Se você está percebendo que a sua respiração está muito acelerada, significa que você pode estar nervoso, ansioso, estressado, cansado, pronto para a batalha. E não estou falando nem de batalha física, mas uma batalha mental. E aí, retome o controle das suas emoções através da respiração, respirando mais profundamente e calmamente. E dessa forma você começa a ficar mais presente, consequentemente mais feliz. Olha só que interessante. A respiração lenta aumenta o relaxamento mental e físico, reduzindo a pressão arterial, desativando os sinais de alarme do corpo, aliviando a tensão em todo o nosso corpo e a nível cerebral é capaz de aliviar o estresse mental, facilitando um estado calmo e de repouso mental. E a dica final dentro dessa prática é: faça esse exercício de olhos fechados, ok? A nossa terceira prática é leia livros. Livros são instrumentos que nos trazem conhecimentos, que nos trazem experiências, que nos trazem aprendizados, que nos trazem inúmeras coisas vindo de outras pessoas. E quando você passa a ler livros para ser mais feliz dentro dessa jornada do empreendedorismo, você vai perceber que muitas pessoas passam pelos momentos que você já está passando. Você vai perceber que pessoas conseguem superar aquilo que você talvez entenda que é uma coisa insuperável na sua própria vida. Enfim, você pode se inspirar infinitamente através de obras que existem em todos os lugares, inclusive na palma da sua mão, naquele negocinho chamado celular. A quarta prática que eu trago para vocês aqui é uma prática de assistir ao pôr do sol. Simplesmente aproveite, desfrute da natureza, desfrute de um pôr do sol e você vai perceber que no dia seguinte você já vai estar muito mais motivado. Não é aquela falsa motivação, mas é uma motivação intrínseca, aquela motivação interna, somente porque você apreciou um belo espetáculo da natureza. A quinta prática que eu trago aqui para vocês é ajude o próximo. Muitas vezes nós acabamos nos aprofundando completamente nos nossos próprios problemas. E aí o que acontece? Acontece que a gente passa a ter uma falsa percepção de que só nós estamos vivendo uma vida cheia de problemas. E quando a gente passa a servir, a ajudar o próximo, a gente consegue entender claramente que os outros têm tantos problemas quanto nós. Às vezes, a gente passa a perceber também que o outro está vivendo um problema muito pior do que o nosso. E aí o que acontece? O nosso cérebro entende que o nosso momento não está tão ruim assim quanto eu estava imaginando até aquele momento. Então, ajudar o próximo é uma das práticas também para te fazer mais feliz na jornada empreendedora. A nossa sexta prática é sobre acordar mais cedo. Mas por que acordar mais cedo? É muito simples. Quando você passa a acordar mais cedo, você passa a ter um dia muito mais produtivo.
Você passa a acordar, por exemplo, às vezes antes da sua família, antes dos seus filhos, e aí você consegue dedicar esse tempo que você levantou antes deles para o seu próprio desenvolvimento, para o seu próprio conhecimento, autoconhecimento, né? Você passa, por exemplo, a meditar, você pode passar a simplesmente fazer um café da manhã um pouquinho mais preparado. Às vezes você pode fazer um exercício físico, que é uma coisa essencial. Enfim, você pode dedicar um tempo do seu dia a mais para você mesmo. E por que não deixar esse tempo no final do dia? Porque no final do dia nós já estamos cansados, a nossa bateria já está lá no finzinho, a nossa capacidade cerebral de tomada de decisão está muito abaixo do normal. E também tem o fato de que a maioria das pessoas vão dormir tarde, então a gente não consegue ficar sozinho com nós mesmos durante essa hora. Reserve então uma hora a mais no seu dia, mas no começo do dia, ou seja, acordem mais cedo. A sétima prática aqui é sobre caminhada ao ar livre. Somente o fato de caminhar já é uma coisa que traz um grande benefício para a nossa felicidade. Ele é capaz de produzir alguns neurotransmissores essenciais para a felicidade, como por exemplo a dopamina, a ocitocina e alguns outros. Mas quando a gente caminha ao ar livre, essa produção de felicidade ela é multiplicada, porque a gente está em contato com o oxigênio, com árvores, com gramas, com natureza, com o sol, com a lua, com outras pessoas, com animais. E nós nascemos para viver de forma natural e não artificial. Então quando a gente está fora da nossa casa, quando estamos mais conectados com a natureza, a felicidade ela é de fato multiplicada. Por isso então que é caminhar ao ar livre. Mas se você não conseguir caminhar ao ar livre, tudo bem, caminhe na esteira da sua casa. O importante é caminhar. A oitava prática que eu trago para vocês aqui é sobre use os seus pontos fortes. Tem muitas pessoas que ficam focando nos pontos fracos. Pô, eu tenho esse ponto fraco, eu preciso desenvolver. E acaba esquecendo dos pontos fortes, dos talentos naturais. Porque, ele já é um ponto forte, já é um talento natural, então eu vou deixar ele aqui e eu vou focar no negativo. Só que olha como que a gente é, né? A gente é tão estranho, mas tão estranho, que a gente fica focando sempre no negativo, tá? Então, essa dica é pra você entender que você tem os seus pontos fortes, os seus talentos. E se você souber usar esses pontos fortes a seu favor, você vai conseguir trazer resultados melhores ainda. E resultados melhores ainda significa o quê? Mais confiança. E mais confiança é capaz do quê? De te trazer mais felicidade. A nona prática é sobre alongar o seu corpo. Exatamente, alongue o seu corpo, pelo menos uma vez por dia, se você lembrar, tá? Alongar o corpo significa que estamos tirando aquele estresse emocional que está alojado na nossa carne, ou seja, no nosso corpo físico. E aí somente pelo fato de alongar, a gente já começa a relaxar. E relaxamento é igual a felicidade. Experimentem essa técnica porque ela é muito boa e ela vai surpreender positivamente vocês, eu tenho certeza absoluta. A décima prática é sobre contar até 10. Mas como assim, Douglas? Contar até 10? Eu vou explicar para você. Quando nós estamos muito estressados, muito raivosos, ou seja, tem muito sentimento negativo envolvendo a gente, o que está acontecendo com o nosso cérebro? Ele está totalmente voltado para o lado emocional, né? Para o lado dos sentimentos. E aí o nosso cérebro esquerdo, né? Que é o nosso hemisfério racional, ele meio que perde a pouca força que ele já tem. E aí, quando a gente começa a contar até 10 devagar, sempre respirando, né, entre um número e outro, o que acontece no cérebro? Ele para de deixar o foco tanto ali naquele lado emocional e começa a alimentar o cérebro racional, né? Aliás, o nosso hemisfério racional. Consequentemente, a gente volta a ficar mais equilibrado, somente pelo fato de contar até 10 de forma calma, ordenada e sempre respirando entre um número e outro, tá? Então contem até 10. Não é à toa que a sua mãe, que a sua avó falava, olha, você está nervoso, conta até 10 que passa. Ela, de alguma forma, ela sabia o porquê, o poder desse exercício mental de contar até 10. A 11ª prática é sobre pensar no futuro. E quando eu digo pensar no futuro, não é somente sobre o amanhã, mas eu estou falando aqui sobre o longo prazo. Quando nós passamos a pensar no longo prazo, o que acontece?
os problemas eles vão vir, aqueles desafios eles vão surgir, mas quando nós temos metas desafiadoras a longo prazo, a gente tem o costume, né, a postura de enfrentar os desafios que estão no aqui e no agora, porque o longo prazo ele motiva muito mais do que aquele prazer a curto prazo. Algumas perguntas que podem elucidar, né, esse longo prazo para você é: onde você quer estar daqui 10 anos? Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Quem você quer ser daqui a 10 anos? O que você quer fazer daqui a 10 anos? O que você quer aperfeiçoar daqui a 10 anos? Enfim, são inúmeras perguntas que vocês devem fazer para vocês mesmos. A 12ª prática é sobre evitar pessoas tóxicas e negativas na sua vida. E evitar ao máximo de fato, porque energia é uma coisa que contagia. Não tem como você se chegar com a energia positiva perto de uma pessoa negativa e você não cair um pouco e ela subir um pouco. Ah, mas eu estou ajudando ela. Tudo bem, mas você está se ajudando se você está rodeado de pessoas negativas durante a maior parte do seu dia. Eu tenho certeza que se você está inserido em ambientes tóxicos, somente pelo fato de aplicar a 12ª técnica, você já vai melhorar pelo menos uns 30-40%. Esse negócio de contágio social ele é muito importante para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, para a gente modificar o nosso humor, nosso estado mental. Isso é muito, mas é muito valioso. E quando você passa a parar de frequentar tantos ambientes, passa a parar de se conectar com tantas pessoas negativas, aquelas vozes negativas elas vão começar a diminuir da sua cabeça. Consequentemente, o teu eu verdadeiro vai começar a ser mais aflorado, você vai começar a perceber que o seu dia vai sim ficar muito mais feliz e aí você vai conseguir dar muito mais vazão para a positividade durante o seu empreendimento. A 13ª prática é também uma das mais importantes, assim como a última. É sobre fazer um networking e um networking de sucesso. Todo empreendedor de sucesso fala muito sobre isso. Conheça novas pessoas, se possível conheça uma pessoa por dia na sua vida. Você nunca sabe qual é a pessoa que vai te abrir a próxima porta para você, qual é a pessoa que vai abrir a porta da chance da sua vida. Então, se conecte a mais pessoas cada vez mais. A nossa penúltima prática é sobre planejamento. Planeje sempre o seu dia de amanhã. E quando eu falo dia de amanhã, é literalmente o dia de amanhã. Quando você passa a entender aquilo que você precisa fazer no dia de amanhã, você passa a ficar mais relaxado, você passa a precisar tomar menos decisões, você pode entrar naquele flow de forma muito mais fácil, porque você não precisa ficar pensando, tomando decisão, o que eu faço agora, o que eu faço agora, o que eu preciso produzir, onde eu vou focar hoje, enfim, você não fica perdido naquele monte de decisão. E quem é empreendedor sabe, empreender significa tomar decisões a todo momento. E a nossa última prática é reflita sobre o sucesso. O seu sucesso, exatamente. Tem muitas pessoas que vão falar, mas Douglas, meu negócio ainda não está do jeito que eu queria, os meus resultados não estão bacanas, sabe? Eu estou pensando em desistir. Tudo bem, fica tranquilo. Começa a pensar no seu sucesso. O que você fez nas últimas 24 horas que foram coisas positivas, que te trouxeram sucesso? Nós temos aquele costume natural do ser humano de pensar muito no negativo, naquilo que não deu certo e esquecer aquilo que deu certo. Pô, se eu coloquei uma meta, coloquei uma meta de 10 e eu consegui chegar no 8, o meu cérebro, se eu deixar, ele vai focar naqueles 2 que faltaram. Mas espera aí, e aqueles 8 que eu conquistei, entendeu? Comecem a focar naquilo que vocês conseguiram alcançar de bom. Olha para o progresso que você conseguiu fazer. E quando você passa a dar mais valor para aquele sucesso que você construiu, porque você conseguiu fazer com que ele acontecesse, o que acontece? Você começa a ficar mais motivado, você começa a ficar mais inspirado. E a gente sabe que a motivação e a inspiração são sentimentos muito poderosos para a gente conseguir realizar. E isso que eu nem falei da autoconfiança, né? E lembra que eu falei lá no começo do vídeo, empreender é uma jornada, né? Ser feliz na jornada é essencial. Como que você vai empreender com uma coisa e você está infeliz na jornada? A jornada ela é muito mais importante que a chegada. Pessoal, então o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E mais do que você gostar, eu peço para você, coloque em prática algumas dessas práticas, tá? Não precisa colocar todas de uma vez. Pega uma, 2 ou 3.
pô, essas aqui foram as mais interessantes para mim, para o meu caso. Vou colocar em prática. Testa por pelo menos 21 dias cada uma delas. E aí você vai entender qual que é o poder dessas práticas na sua jornada empreendedora e felicidade, ok? E lembre-se, uma prática é uma prática, não é uma ação. Prática significa consistência, tem que ser uma coisa todos os dias, tá? É a mesma coisa que a musculação. O que adianta eu ir para academia uma vez só durante o ano? Nada, não vai mudar absolutamente nada no meu resultado, ok? Eu tenho que ir lá 2, 3, 4, 5 vezes por semana para conseguir chegar na saúde, no corpo que eu estou buscando. Então fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau!